Olá, bem-vindos ao terceiro vídeo do canal. Estou retomando só um pouquinho a história do último vídeo. No último vídeo eu falei sobre a bruxaria, né? Por que eu parei com as práticas da bruxaria e por que eu me afastei do grupo. Então a gente realmente começou a pesquisar algumas coisas mais de alta magia, um pouco mais delicadas, que poderiam trazer consequências mais sérias pra gente. Algumas dessas pessoas acharam que ok, continuar por esse caminho, e eu decidi que não era o que eu queria trilhar, e eu comecei a procurar outras coisas, né? Então foi quando eu me encontrei no IPPB, eu já tinha ido uma vez lá, naquela empáfia de adolescente, mas depois eu fui de novo com o coração aberto e eu comecei a assistir as palestras. Então até hoje, tipo, eu tô falando de 99, tá? 99. Então até hoje o Wagner Borges faz essas palestras gratuitas de sexta-feira. Ele é maravilhoso, tem canal no YouTube, eu vou deixar aqui o canal para vocês. E ele sempre traz muita informação, muita coisa. E aí nessa época eu fiz o curso de projeção astral com ele, eu fiz a fase 1, 2, 3, 4. Depois da quarta fase eu fui chamada para participar do grupo de estudos dele. Então era toda quarta-feira à noite. E também fiz o curso de chakras e bioenergia com ele, que foi fase 1 e 2. Né? E num desses cursos que eu fiz com ele, eu fui falar: Wagner, eu sinto muita energia vazando pelas minhas mãos o tempo todo. O que eu faço? Né? E essa sensibilidade começou ainda lá na época da bruxaria, que eu sentia minhas mãos enormes e vazando energia muito tempo. Isso aqui incomodava. Então muitas vezes eu buscava alguns recursos para tentar amenizar essa saída de energia, como aumentar o consumo de carne, que aí me ancorava mais. Cigarro, infelizmente eu fumava na época. Comecei a fumar com 13 anos. E aí eu percebi que quanto mais eu fumava, menos energia saía da mão. Então, como me incomodava demais, eu usava esses recursos. E eu percebia muitas vezes alguns amparadores por perto. E aí eu falava: ó, leva. E aí o Wagner falou: olha, por que você não veio participar da salinha que tem de segunda-feira? Eu: tá, o que é essa salinha? Essa salinha é realmente, literalmente, uma salinha pequena, em que as pessoas ficam sentadas, meditando, ouvindo música e exteriorizando energia, para que os amparadores levem para as pessoas que precisam. Então, quem está precisando de cura, quem está precisando de ajuda no desencarne. Eu: interessante, eu vou participar. E comecei a participar. Teve um dia em específico que eu estava sentadinha meditando, exteriorizando energia, e aí eu tive uma lembrança de uma vida passada. Eu estava numa clareira, no meio da noite, com várias outras mulheres, eu era uma mulher, com várias outras mulheres, e a gente estava celebrando a lua, todas bruxas, e alguém da vila que a gente morava denunciou que a gente estava lá. E chegaram os soldados e eles pegaram a gente. Algumas mulheres conseguiram sair correndo, outras não. Um deles conseguiu me pegar, ele me arrastava pelo meio do mato. Então, graveto, essas coisas, tudo me arranhando, me cortando, me esfolando, machucando mesmo. Aí ele me estuprou e me levou para a fogueira, que já estavam várias fogueiras, acho que umas 4 ou 5 fogueiras, já estavam montadas dentro da vila para queimar as bruxas. E eu via uma das casas, tinha uma pessoa na janela, era uma mulher na janela. E essa mulher na janela era esse meu amigo maçom do vídeo passado, que mostrou para mim que existe projeção astral, né? E nesse momento, ele não fez nada, ele estava preservando a vida dele, ela, né? Na época era ela. Estava preservando a vida dela, não falou nada,
mas a gente tinha uma ligação muito forte, eu sentia como se fosse uma irmã, e fui queimada na fogueira. E aí, nesse momento, eu entendi o meu ranço da Igreja Católica, que eu nunca consegui entrar na igreja, que eu passava muito mal, eu me sentia realmente muito mal. E aí eu entendi, beleza, eu fui uma bruxa queimada. Então por isso também eu não consegui ler o Martelo das Feiticeiras, por isso essa história de começar a mexer com magia um pouco mais pesada também já, peraí, não vai rolar. Mas eu não fazia magia pesada na época, tá? Era só... Gente, eu era jovenzinha, eu morri jovenzinha nessa encarnação. Mas isso ficou muito marcado. E a única morte que eu lembro, que veio de maneira espontânea, assim. Então a marca foi muito grande. E só esse ano agora, depois de muitas coisas, eu consegui entender e fechar esse ciclo dessa morte na fogueira. Mas aí isso eu vou trazer mais lá pra frente, para seguir uma ordem cronológica dos vídeos, tá? Se eu trouxer agora, aí vai perder meio que o sentido de como que eu cheguei nesse ponto. Mas aí eu tive uma ruptura muito grande. Nesse momento eu gerei uma confusão muito grande para minha vida, para várias encarnações. Porque eu fiquei me sentindo extremamente injustiçada, né? Eu não estava fazendo nada de errado, eu só estava com as outras mulheres saudando a lua e saudando a natureza, não tinha nada demais. E aí, nesse momento, eu briguei com toda a espiritualidade. Só. Enfim. Aí, depois dessa meditação, passou um tempo. E um outro dia, uma outra salinha, eu tava meditando de novo, e aí na minha frente apareceu uma fogueira, e do outro lado um tigre lindo, maravilhoso. Eu vejo o rosto dele, assim, a carinha dele até hoje. E esse tigre veio, e ele andou, ele atravessou a fogueira, ficou olho no olho comigo, e ele sentou no meu corpo. E eu fiquei olhando aquele tigre, eu e o tigre, a gente era um só. E eu, gente, que coisa maravilhosa, né? Falei, deve ser algum animal de poder, alguma coisa assim. Guardei a informação e nunca mais mexi. Ficou lá guardadinha. A gente tá falando de 1999. Eu tinha 20 anos. E guardei essa informação também. Depois disso, eu fui fazer o curso de Reiki. Então eu fiz o Reiki tradicional do Mikao Usui, fiz o nível 1 e 2. Achei muito, muito interessante, eu gostei muito. Então eu comecei a conseguir controlar um pouco essa energia das mãos, excessiva das mãos, através do Reiki. E aí eu comecei a me sentir um pouco melhor. Nessa época, já alguns anos antes já começou isso, na verdade, mas nessa época eu já tinha alguns sonhos premonitórios com morte. Eu não sabia quem que ia morrer, né? O sonho era muito simbólico, né? Que nem minha avó que sonhava com a pessoa com cabelo muito preto. No meu caso, eu ainda hoje sonho que um dente meu caiu. É uma sensação tão real que eu acordo procurando dente na boca. Assim, é desesperador. Depois de um tempo eu fui entender que, na verdade, o dente, nesse caso, representava o ectoplasma. Então, que eu era levada pela equipe espiritual para ajudar as pessoas no desencarne. Então, algumas pessoas estavam com energia um pouco mais presa ali, né, no corpo físico, mas ela já estava para desencarnar. Então eu ia ajudar a limpar essa energia residual, porque ali em até uma semana, né, 2 a 3 dias até uma semana, eu tinha certeza que eu ia receber a notícia que alguém morreu. Então era o período que eu ia lá limpar
o excesso de energia dessa pessoa para quando ela desencarnasse, ela já fosse puxada direto para o plano espiritual. Não ficasse grudada ali no corpo físico enquanto fica no processo de putrefação, né? Ou acompanhar todo o enterro ou a cremação. Eu levei muito tempo para entender isso. Tipo, chegou um momento, porque eu não sabia quem era, e isso era muito desesperador. E aí chegou um momento que eu falei, chega, eu não quero mais lembrar, vocês podem me levar para fazer assistência, mas não quero mais lembrar. Porque eu sabia que alguém ia morrer, eu não sabia quem era e eu não podia fazer nada para impedir. Então isso realmente era uma coisa que me incomodava muito. E tem tudo a ver com essa energia, né? Das mãos e excesso de energia. Enfim. Será que é isso? Aí nesse momento lá no Wagner eu estudei muita coisa. O grupo de estudos dele, gente, é fenomenal. Fenomenal. Só que em 2020 eu entrei na faculdade. E aí durante a faculdade de psicologia, aquele negócio todo de espiritualidade começou a não fazer muito sentido. Por quê? Não é que não fazia sentido, é que eu via as coisas de uma outra forma. Então, para mim, era muito difícil entender a faculdade de psicologia nesse primeiro momento, através desse viés científico, né? Ah, é só doença mental, é não sei o quê. Então, nesse momento, eu precisei parar um pouco no IPPB. Foi a primeira vez que me afastei da espiritualidade, desde que eu tive meu primeiro despertar lá com 13 anos. Eu realmente me afastei da espiritualidade para mergulhar na 3D e entender aqui como é que funciona o negócio. Então precisei focar no aqui e agora, na ciência. E aí foi um perereco, né? Porque a faculdade de psicologia, gente, é desesperadora. A aula de psicopatologia, a hora que a gente olha, a gente fala, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho... Aí você fala, gente, eu tenho todas as psicopatologias do mundo. O que não é verdade, né? Então, a faculdade de psicologia, para mim, teve dois momentos. Um primeiro momento que eu tive que largar a espiritualidade e deixar tudo de lado e realmente negar. E um outro momento em que, assim, foi muito importante eu compreender e entrar em contato com esse tipo de conteúdo para que hoje eu consiga diferenciar. Então, eu tenho um paciente que tem surto psicótico e eu percebo que é muito diferente de uma experiência espiritual. O contexto é completamente diferente, o jeito que a pessoa lida é completamente diferente, a consciência que a pessoa tem é completamente diferente. Então hoje eu compreendo muito bem a importância da psicologia na minha vida. E sim, existem pessoas que têm esquizofrenia, que têm autismo, que têm outras coisas, o que eu não acho que esteja 100% desligado da espiritualidade. Tá? Eu acho que aquela consciência escolheu exatamente aquele corpo para ter esse tipo de experiência, então, e que acaba sendo sim alguma coisa distorcida ali que veio apresentar no corpo físico. Até para que a pessoa consiga entender depois que existe diferença entre um surto psicótico e uma experiência espiritual. Tem muita diferença, tipo, é nítido. Para quem tem essa visão espiritual, é muito nítido. Agora, se eu chegar num psiquiatra e falar de todas essas minhas experiências, que eu tive uma regressão espontânea à vida passada em que eu fui queimada na fogueira, gente, ele vai falar o quê? Né? Se eu falar que eu tava doando energia e eu sentia a energia das mãos... Infelizmente, hoje em dia, ainda não é bem visto dentro da psicologia. E a psicologia, em teoria, é o estudo da psique, da alma. Só que não, né? A gente estuda também
A gente estuda várias coisas dentro da psicologia. Hoje tem muito de neurociência dentro da psicologia, o que é muito legal. Eu adoro neurociência e explica muita coisa. Então eu acho que nesse caminho da espiritualidade a gente realmente tem que ter muito discernimento, conhecimentos diversos. Então a neurociência vai responder muita coisa sim, a psicologia e a psiquiatria também vão responder muita coisa, mas existe um buraco ali que a ciência ainda não responde. E que muita gente, a hora que chega para mim, nos meus atendimentos, estão com buraco nessa parte da espiritualidade. Não é religião, é espiritualidade. Né? A gente tem uma diferença aí muito grande entre religião e espiritualidade. A religião é quando você tem um centro, um lugar que você vai, uma igreja, alguma coisa assim, que você tem toda uma estrutura e você segue dogmas e preceitos da igreja ou qualquer outro lugar. Então você tem toda uma estrutura de funcionamento ali. Acredito que as pessoas muitas vezes ainda necessitam da religião para dar um start na espiritualidade. Não sempre, mas grande parte das vezes. A religião funciona muito bem para dar esse start, mas a gente precisa tomar o cuidado para que a religião não prenda mais a gente. Porque o que acontece? Quando a religião ela traz os dogmas, são os mistérios da fé, tira todo o nosso discernimento. Você acredita piamente naquilo. Ou na igreja católica, é minha culpa, minha culpa, minha culpa. Cara, isso só traz mais sentimento de culpa para a pessoa. E com sentimento de culpa a gente não consegue avançar na espiritualidade. Então acaba prendendo a gente ali. Mas pode ser uma excelente porta de entrada para que a pessoa expanda a consciência dela. Eu não estou criticando a religião não, tá? Eu acho que realmente é uma grande oportunidade. Tem um easter egg ali dentro da religião que acaba trazendo a gente para a espiritualidade. Então, o que a gente precisa tomar cuidado dentro das religiões é o quanto aqueles conceitos estão prendendo a gente, né? Então assim, quer ser evangélico? Seja, mas tenha discernimento. Quer ser budista? Seja, mas tenha discernimento. Quer ser espírita, kardecista ali? Seja, mas entenda que existem outras coisas além disso, né? Muitas vezes a gente pega uma religião e aquilo é a verdade universal e absoluta. E não é necessariamente desta forma. Então hoje eu contei um pouquinho sobre meu início no IPPB, a minha pausa no IPPB e como que foi a faculdade de psicologia, né? A importância disso tudo. No próximo vídeo eu vou trazer minha volta para o IPPB. Beijo!